Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem que entender a questão do acesso. Nem sempre você deve permitir que a pessoa veja, ou quem está utilizando o teu código, veja todo o código, ou interaja com todo o código, ou utilize todo o código. Porque às vezes isso pode deixar teu código inconsistente. Vamos fazer um código aqui para gerenciar o tempo. Tempo.cpp. E IOStream, struct tempo. Eu vou começar com o struct, tá? Então o teu tempo vai ter minutos, vai ter hora e vai ter minutos. Vai ter só essas duas coisas. Olá, Henrique Júnior, seja bem-vindo. Então o teu tempo tem hora e minuto. Você pode fazer a construção do tempo. Vou colocar segundo também. Você pode fazer a construção do tempo passando hora, minuto e segundo e inicializando a variável. Beleza, você tem o tempo. Então, você, por exemplo, poderia agora... IOStream, tudo bem? Vamos fazer a main para utilizar o nosso código. Então, eu vou aqui criar um tempo. Criei o tempo e mandei imprimir o tempo. Hora, minuto e segundo. Vocês ainda lembram como é que faz o toString aqui? Como é que eu faço para imprimir o tempo? Para ensinar ele a imprimir o tempo, que a gente já utilizou nas outras aulas. A gente faz um objeto OSStream. E aí utiliza o operator menor menor. E recebe. Então, tá. Criei aqui hora, minuto, segundo. Criei o construtor do tempo, lembrando que o construtor tem o mesmo nome do elemento. Inicializei hora, minuto e segundo com os valores que eu passei aqui. E criei esse método que me permite mandar direto para o fluxo, me mandar direto para o OSStream. A gente falou sobre ele na aula passada, né? Ele sempre tem essa carinha. Até aqui é tudo igual, tá vendo? Aí eu digo qual é o nome do elemento, e aí eu coloco qual é o código que vai ser executado. Professor, por que isso daqui tem essa cara tão estranha? Porque quem faz a escrita não é o objeto tempo, quem faz a escrita é o objeto cout. Então é como se eu estivesse inserindo um código dentro, um código que ensina o cout, que ensina o fluxo a imprimir um objeto do tipo tempo. É exatamente isso que eu estou fazendo. E aí pega a hora, o minuto e o segundo e eu jogo para a saída. E aí está aqui esse código. 1 hora, 2 minutos e 3 segundos. Ok? Todo mundo comigo? Vamos para a próxima. Professor, então, sucesso. O que é que a gente vê hoje? E se eu quisesse fazer isso? Ó, T1, ou então vou colocar só T. Se eu quisesse fazer o seguinte, T1.hora recebe 25. Eu posso fazer isso? Posso. Não, tempo, né? Tempo.hora recebe 25. Posso fazer isso? Posso, porque o código me deixa. O compilador vai reclamar? Não. Eu posso fazer a atribuição direta? Posso. Por quê? Porque tudo é visível. Hora, minuto, segundo, tudo aqui é visível. Mas isso aqui não está certo. Não era para eu permitir ou dar acesso para que ele alterasse o tempo diretamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso controlar, eu posso dizer, ei, eu não quero que você acesse diretamente nem hora, nem minuto, nem segundo. Para fazer isso, eu tenho que dizer que esses elementos, eles são private, eles são privados. Eles não podem ser acessados de fora da classe. Só que o resto das coisas eu quero que seja acessado de fora da classe. Então, eu coloco o resto das coisas como público. O tempo e a impressão são públicos, o construtor e a impressão são públicas, mas o acesso aos elementos ele é privado. A partir de agora, eu não posso mais acessar a hora. Ué, struct, não. A partir de agora, como eu estou fazendo gestão de público e privado, eu vou trocar o termo struct para o termo class, porque a classe me permite controlar o que é público e o que é privado. Seja bem-vindo, Gabriel.
No C++, a gente tem o acesso de definição de acesso público e privado através de bloco. A partir do momento que eu coloco private dois pontos, tudo a seguir é privado até eu trocar o acesso. Então aqui eu estou dizendo que hora, minuto e segundo são privados, eles não têm acesso de fora da classe, mas a partir da linha 9 tudo é público. Poderia dizer, por exemplo, ficar alternando, né? A partir dessa linha eu quero que seja privado de novo, então eu vou colocar aqui private de novo. Então a partir dessa linha tudo é privado, e a partir dessa linha eu quero que tudo seja público de novo. Public. Mas normalmente a gente junta as coisas, tudo que é privado fica num canto e tudo que é público fica no outro. Normalmente vocês vão encontrar aquilo que é private no final da classe e não no início da classe. Tá? Eu vou colocar no início porque é a forma mais fácil de a gente, desenvolvedor, assim, mostrar para vocês que primeiro tem as variáveis, depois tem os métodos que alteram as variáveis, etc. Mas vocês vão encontrar normalmente o que é privado no final, que é o que é menos importante. Ok? Então, no Java, ou em algumas outras linguagens, a gente teria que essa definição de público e privado é feita por atributo e por método. A gente diria que hora é do tipo private, a gente diria que minuto é do tipo private, segundo é do tipo private, mas no C++ ele é econômico, ele define em bloco. Outra coisa que a gente tem é que quando a gente inicia a classe, se você não colocar modificador de acesso nenhum, tudo é privado. Então, por exemplo, como eu não coloquei modificador de acesso nenhum, eu tenho que hora, minuto, segundo é privado, e depois a gente tem as marcações de público. O tempo e o operador de saída são públicos. Se você não colocar modificador nenhum em canto nenhum, vai ser tudo privado, e nem o construtor você vai conseguir utilizar, porque ele vai dizer, epa, é inacessível. Você vai perguntar, mas por que é inacessível? Porque tudo é private, a não ser que você declare como public. Então pronto, o que é público pode ser utilizado. Eu não entendi a diferença de acesso. Onde é que eu posso utilizar um e onde é que eu posso utilizar outro? O que é private, vou deixar aqui explícito, tá certo? Private. O que é privado só pode ser utilizado dentro da própria classe, aqui dentro. Ó. Então aqui dentro eu posso utilizar hora, minuto e segundo. Normalmente com né? Des.hora recebe 0. Por que eu consigo enxergar hora? Porque hora é um método da classe. Por que eu consigo enxergar minuto? Por que eu consigo utilizar hora aqui dentro? Porque tempo é um método da classe. Um método especial que é o construtor, mas é um método da classe. Por que eu consigo utilizar aqui hora, minuto e segundo? Mesmo sendo privados. Por causa desse carinha aqui, friend, né? Então, aqui dentro você pode utilizar aquilo que é privado. Professor, eu preciso desse friend? Precisa. Porque se você não colocar o friend, aí você não consegue fazer a construção nesse formato. Então, coloca aqui friend, OSString, operator menor, menor, e aí você tem acesso a tudo, público e privado aqui dentro da classe. Beleza, então agora eu resolvi o meu problema. Eu consigo criar o tempo, consigo imprimir o tempo, mas eu não consigo alterar o tempo diretamente. Ué, e se eu quiser alterar o tempo ou quiser saber só a hora? Ué, eu quero saber o tempo, ponto, hora. Não consigo pegar a hora, não? Posso imprimir assim? Eu quero saber a hora? Não, não posso imprimir assim. Por quê? Porque a hora é privada. Ué, então como é que eu faço para pegar só a hora? Então, para isso que a gente vai utilizar os métodos que a gente chama de métodos get e método set. Então, o método get, normalmente ele serve só para eu pegar o valor de uma informação. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, a hora é um inteiro. Então, eu vou dar um get hora, que vai me retornar a hora. Então, pronto, esse get hora só serve para que eu possa acessar um atributo que eu não teria acesso direto. Então, se eu quero saber a hora, eu vou utilizar aqui o meu get hora. E aí eu consigo imprimir a hora. E se eu quiser o minuto, professor? Então, você vai ter que criar o quê? Int get minuto. Return
Des ponto minuto. Eu preciso colocar esse des sempre? Não, você não precisa colocar esse des. Esse des é uma forma explícita de mostrar que você está acessando o atributo. Hora, tempo, mais tempo.get minuto. Beleza. E se agora você quisesse mudar a hora? Eu queria mudar a hora passou, agora eu quero que a hora seja 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, como é que eu faço para mudar a hora, já que eu não posso fazer tempo, ponto hora, recebe 6, porque hora é privado. Aí você vai precisar de um set. O set, deixa eu fazer aqui o get segundo. Int get segundo. O set, ele é um método que normalmente vai restringir o acesso. Ele vai te dar, ele pode ser um set irrestrito, por exemplo, void set hora. Esse daqui é um set irrestrito. Ele pega esse valor de variável e vai jogar o valor do jeito que ele vier para dentro de hora. Então, com esse set hora, eu não impeço que a hora seja mal utilizada, por exemplo. Tempo.set hora, colocar 200. Teu código vai rodar. Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo? Peguei 200 e joguei 200 para dentro da variável hora. Meu set hora vai pegar o 200 e vai jogar o 200 para dentro da variável hora. Como é que eu posso fazer para impedir esse tipo de atrocidade? Coloca aquele ezinho comercial. Não, como é que eu impeço que ele coloque um valor que não é válido para dentro da hora? Verificando? Eu digo, ó, você quer mudar a hora. Beleza. Então, eu deixo. Se o seu valor for entre 0 e 23, eu deixo você mudar a hora. Esse é o nosso combinado. Então, esse é um set que faz o que o set deveria fazer. Em alguns casos, o set tem que fazer um valor validado. Ele não te permite acesso irrestrito, alteração irrestrita. Ele permite uma alteração dentro daquilo que você pode alterar. Então, o teu set hora vai te alterar a hora, se for uma hora válida. Então, por exemplo, você pode fazer um set hora de 23 horas, 22 horas, 10 horas. Mas se você tentar fazer 40 horas, aí ele não vai alterar. Se você mandar rodar, ele vai dizer, ei, a tua hora aqui ainda continua sendo 1 e 2. Você não mudou para 40. Se eu colocar 20, aí ele vai rodar e vai funcionar direitinho. Ué, beleza, 20 horas e 2 minutos. Mais 40 eu não permito. Poderia colocar uma mensagem de erro aqui. Hora inválida. Então, se você rodar com 20, vai conseguir fazer a atribuição. Mas se você rodar com 50, aí ele não vai conseguir fazer a atribuição. Vai aparecer o quê? Hora inválida e ele permanece com 1. Tá claro o objetivo do set. Então, sempre que você precisa verificar os limites, aí você pode utilizar o teu set. Teu set garante que os seus valores continuam válidos. Por exemplo, lembra da gasolina? O abastecer verificava, o abastecer colocava mais gasolina, mas garantia que a gasolina não passasse, né? A quantidade de gasolina do tanque não passasse do limite. Então é um tipo de set. Ele coloca mais gasolina, mas não deixa ele estourar os limites.
do que é válido para aquela variável. Como seria aí um set minuto? Void set minuto e o set segundo. Passam aí, tentem fazer aí. Ó. O Copilot está dando a resposta. Quieto, Copilot. Atrapalha os minhas, não. Vou processar o Copilot. Ele tá... Tentem fazer aí o 7 minuto e o 7 segundo. Exato. Se ele for maior ou igual a 0 e menor do que 60, ou maior ou igual a 0 e menor ou igual a 59, aí eu faço a atribuição. Então, bora lá. Se for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 59, eu atribuo o minuto. Se não, minuto inválido. Vamos para o 7 segundos, Copilot. Obrigado. Se maior ou igual a 0 e menor ou igual a 59, eu atribuo o valor. Se não, segundo inválido. Então pronto, eu tenho os meus 3 sets que garantem que eu posso alterar a hora, mas que eu nunca vou ter uma hora que seja inválida. Então, por exemplo, eu posso dar aqui um 7 horas 12, tempo ponto 7 minuto 43, tempo ponto 7 segundo. Por exemplo, se eu tentar fazer errado aqui, 67, ele vai colocar 12,43 e esse daqui continua o valor que era, não vai conseguir mudar, né? 12,43. Eu não estou imprimindo o segundo, não? No toString? Não, esqueci de imprimir o segundo. Vai imprimir o segundo. Tempo, ponto, segundo. Tempo, ponto, hora, tempo, ponto, minuto, tempo, ponto, segundo. Segundo inválido. Aí ele só imprimiu 12,43. Por que não imprimiu o segundo, é? Não salvei o código, não? Hora, minuto e segundo. Não, mas era... Não, mas era para ele ficar com o 3 aqui, ó. 3. Deixa eu ver se ele não está atribuindo lá no construtor. Segundo está sendo atribuído. Se por acaso caiu no if, ele atribui. Se não, era para continuar o valor que estava. Hora, minuto e segundo. Hora, minuto, segundo. Aí tem 2 vezes segundo aqui. Hora, minuto e segundo. E aí eu retorno OS. Ah, tá. É porque eu estou imprimindo a coisa errada aqui embaixo. Ó. Era para imprimir só o tempo. Eu não estava usando a impressão correta. Aí ele imprimia a coisa errada. Ó. 12,43, mas ele não mudou o segundo, porque deu segundo inválido. O último set não funcionou. Poderia utilizar, por exemplo, outra coisa no set. Ó. Se eu tentar atribuir, ele atribui. Se não, ele vai atribuir 0. Não preciso dar uma mensagem de erro. Des.segundo recebe 0. Tentou fazer uma atribuição que é inválida? Eu vou atribuir 0. Des7 minuto recebe 0. Mesma coisa na hora. Des7 hora recebe 0. Ó, que legal. Então agora, se por acaso eu tentar rodar aquele código que tem o segundo errado, ele vai colocar segundo inválido e vai colocar para 0. A vantagem que agora, que legal, eu posso utilizar os meus valores até no meu construtor. Vocês percebem que o construtor foi chamado sem verificação nenhuma. Então, do jeito que o construtor foi invocado, ele poderia ter... Eu botei para gravar algo. Botei. Do jeito que o construtor foi invocado, ele poderia ter atribuído valores inválidos já na hora do construtor. Então isso aqui não é legal.
Vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui, vou deixar, e aí eu vou fazer as invocações manual. Vou fazer o 7 horas, passando H, 7 minutos, passando M, 7 segundo, passando segundo. A vantagem é que agora que se ele passa um valor errado no construtor, mesmo assim não tem perigo de, por exemplo, eu colocar 100, 112 e 222 e 3. Antes ele ia aceitar e ia imprimir normal, só que agora ele vai... Ah, tá, eu estou sobrescrevendo aqui. Eu comia bem? Foi que eu fiz aqui. Deixei alguma chave descasada. Será que eu tenho alguma chave descasada? Tá dizendo que ele não tá achando a main. Vamos de novo aqui. Aqui, ó. 003. Por que o primeiro é 0? Porque eu tentei construir com um valor inválido. Se eu botar um valor válido, ele vai aceitar. Então são 11 horas, 22 minutos e 3 segundos. Eu vou ter 11 horas, 22 minutos e 3 segundos. Se eu tentar colocar 222 minutos e 3 segundos, eu vou ter 11 horas, 0 minutos e 3 segundos. Então, o meu set garante a integridade dos meus dados e o meu get me dá acesso aos meus dados. E aqui no hora, minuto, segundo, ele é tudo muito prático, né? Todo mundo feliz, satisfeito, acompanhando, entendendo. Vamos passar para a próxima parte agora, que são métodos estáticos. Professor, tudo tem que ter get set? Não. Por exemplo, se você não quer que aquela variável seja acessada, nem conhecida, e não é importante externamente ao código, você não coloca get nela. Deixa ela sem visibilidade. Professor, e o set? Ué, se tem alguma coisa que não precisa ser alterada, você não coloca set. Ou se é uma coisa que vai ser alterada através de outros métodos, indiretamente, você também não coloca get. Então, nem tudo precisa ter get e set, depende da situação. Você vai testar e ver se faz sentido. Vamos para o próximo, métodos estáticos. Acho que o povo foi embora. Bora embora, galera. Bora embora. Vamos embora. Ok, ó. Então, você pode ver uma coisa aqui. Professor, 7 horas, 7 minutos e 7 segundos é a mesma lógica. E lógica repetida é muito ruim. Porque se eu precisar alterar em um canto, eu tenho que alterar em todos os cantos. Eu não podia fazer só um método que agrupasse tudo isso daí, não. Não só pode, como deve, você está certo. Você não deve ficar repetindo informação. Que tal se a gente fizesse um método que faz o seguinte, ó. O método ele vai receber uma variável, void set intervalo. Vou dar um set dentro do intervalo. Então eu vou receber uma variável, int, vou receber um atributo, vou receber um valor que ele deve receber, vou receber um limite inferior e um limite superior. Então, assim, muda esse atributo para esse valor se o valor estiver dentro do intervalo inferior, superior.
Então, se não, coloca 0. Então, eu vou ter um atributo que eu vou colocar para esse valor, se por acaso o valor estiver aqui dentro. Senão, eu coloco 0. Como ficaria isso? Seria o seguinte. Se o meu valor for maior ou igual ao inferior e menor ou igual ao superior, eu mudo o atributo. Senão, eu coloco 0. Que foi justamente o código que a gente fez aqui, aqui e aqui. Isso me permite fazer o seguinte, olha que legal. Então, o meu 7 horas seria um set intervalo, e eu vou passar a hora, eu quero alterar a hora, utilizando esse valor, e eu quero que a hora fique entre 0 e 23. Então, a mesma coisa eu posso fazer aqui para o minuto. Ó. Então, eu vou mudar o minuto dentro do intervalo de 0 a 59, e eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. Segundo vai ficar entre 0 e 59. Mas por que o senhor não deixou o código aqui dentro? Porque era código repetido. Eu não quero código repetido. Deixa eu tirar o construtor daqui para ficar mais perto e ficar mais fácil de ver. Olha com atenção aí. Veja se faz sentido para você. Só quer dizer que não é para eu ficar me repetindo, não é para você ficar se repetindo. O ideal é que se você tem uma peça de código ou uma lógica que se repete, você agrupa ela numa função, você nunca deve se repetir. Mas por que eu não devo me repetir? Porque se você precisar alterar uma coisa, você vai ter que alterar em 2 lugares se você estiver se repetindo. E isso sempre dá errado. Porque você não vai lembrar que tem 2 lugares para alterar. O ideal é que, se você tiver que alterar alguma coisa, sempre seja em um único lugar, e não em 2 lugares. Às vezes não dá para fugir dessa regra, mas isso é uma prática de boa programação. Ok? Por que é que eu estou usando esse comercial bem aqui? E eu não estou usando nos outros? Se eu tirar o i comercial daqui, o meu código vai funcionar? Não vai. Não vai funcionar por quê? Porque se eu tirar o i comercial, eu vou estar recebendo a cópia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou receber a cópia da hora e alterar a cópia da hora. Se eu alterar a cópia da hora, eu não estou alterando a hora original. Se eu não altero a hora original, meu método não funciona. O que eu quero é receber de verdade essa variável e eu vou alterar a variável original. Para isso eu preciso da referência. Sem referência eu vou receber a cópia e não a variável original. Aí eu acabo não alterando ninguém, meu método não serve de nada. Lembrando que no C++ você pode controlar quando uma coisa é passada por cópia, ou quando uma coisa é passada por referência, ou quando a coisa é passada por endereço. Quando você vai para outras linguagens, a diferenciação é assim. Alguns tipos de dados são sempre passados por cópia, outros tipos de dados são sempre passados por referência, outros tipos de dados são sempre passados imutáveis, e aí você vai ter que entender quais são as regras da linguagem para entender como é que é feita a passagem de parâmetro. Por exemplo, quando você vai para Java, todos os objetos são passados por referência e todos os primitivos são passados por cópia. É assim, você não tem como alterar isso, entendeu?
Quando você vai para Python, todas as strings são imutáveis, todas as listas são referências, todos os objetos são referências, todos os primitivos são cópia, e por aí vai. Então, você vai ter que entender na linguagem como é que você utiliza a regra. C++ não. C++, tudo é passado por cópia. Se você coloca o i comercial, é passado por referência. Se você coloca o asterisco, é copiado o endereço. Vocês estão tão silenciosos hoje. É o quê? É a saudade? Vocês não sabem o que dizer? Meu mouse está derretendo, ó. Pense no mouse bom, o melhor mouse que eu já usei na vida, esse Logitech M280. Pena, e ele é bem maciozinho, mas pena que o bicho está se desfazendo. Depois de... Eu acho que eu deixei ele colado, mas a culpa acho que foi minha. Eu, na hora que guardei ele na bolsa, esqueci de desligar o computador. Não, a RGB é cor de gamer e é mais caro. Não gosto de cor de gamer, não. Se o meu teclado... Tanto que meu teclado não é RGB. Meu teclado é Rainbow, né? Que eles chamam que é coloridozinho, mas não muda. Dá mais FPS. Aí eu coloquei o bicho na bolsa e esqueci o computador ligado. Aí o computador ficou com o cooler ligado, entendeu? Jogando ar quente em cima do mouse. E aí o computador já estava na bolsa, já estava quente para dedé. O cooler jogando ar quente em cima do mouse, o pobre do meu mouse derreteu. Ô, glória. Bora. Então ele ainda tem que durar muitos anos aqui. Teria sim. Vamos lá, pessoal. A segunda coisa. Entendida a função set intervalo, vamos começar a pensar em desdobramentos dessa decisão de projeto que a gente fez. Primeira coisa, a função set intervalo, ela é uma função interna ou externa à classe, ou seja, eu quero que ela seja pública ou privada. Faz sentido eu disponibilizar a função set intervalo para fora da minha classe? Ela não tem significado fora da minha classe. Quando a criatura cria um objeto do tipo tempo, quando ele cria um objeto do tipo tempo, que ele está acessando lá tempo, ponto, beleza, get hora, eu sei o que faz, get minuto, get segundo, set, beleza. Ó, sucesso. Diabo é set intervalo? Set intervalo faz o quê? Set intervalo? Que diabo é isso? Porra é essa? Hã? Essa função ela não tem significado, ela tem significado interno, porque ela é uma lógica interna. Então eu vou fazer como uma função privada, para que ela não seja visível para o desenvolvedor que vai usar o meu projeto. Ela só é visível e só faz sentido dentro do meu projeto. Ok? Essa é a primeira mudança que a gente vai fazer. Segunda coisa, a função setIntervalo altera diretamente no código dela algum atributo? Olhe para cá e veja se ela está acessando e alterando algum atributo. Ela está acessando algum ela está vendo algum algum dos atributos do objeto diretamente? Não. Ela está recebendo alguma coisa que ela sequer sabe o que é. Pode ser qualquer coisa, pode nem ter nada a ver com o meu objeto. Por exemplo, eu poderia estar utilizando ela para mudar outra coisa. Ó, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, tempo, ó, int gasolina. Gasolina recebe 0. Int gasolina máxima recebe 50. Eu vou utilizar o meu tempo ponto set intervalo, vou mudar a gasolina de 30, começando em 0 até gasolina máxima. Ó, estou utilizando o meu set intervalo numa lógica que não tem nada a ver com o tempo. Para vocês entenderem que o meu set intervalo é uma função que ela é uma função. Ela poderia, inclusive, estar fora da classe. Ué,
Será que eu posso tirar essa criatura de dentro da minha classe? Posso colocar ela do lado de fora e ela vai continuar funcionando? Vou fazer aqui, ó. Vou colocar ela aqui fora da classe, estão vendo? Set intervalo, vai fazer o quê? Modificar uma variável para um determinado valor, desde que esteja dentro de um intervalo. Agora eu vou tirar o desse, que está bem aqui. Tirei esse desse, tirei esse desse, tirei esse desse. Tudo continua funcionando como esperado? Sim ou não? Bora, Henrique, tu que eu sei que tu tá aí também. Vamos lá. Tem uma função setIntervalo que recebe uma variável qualquer por referência, um determinado valor que eu quero modificar essa variável e os limites. Se esse valor estiver dentro dos limites, eu modifico a variável, senão eu mudo para zero. Coloquei essa função, inclusive, fora da minha classe. Por quê? Porque a única coisa que a função utiliza são os parâmetros que ela recebeu. Ela só utiliza os parâmetros e nada além deles. Isso a gente chama de uma função pura. Função pura. O que é uma função pura? Que trabalha apenas com os parâmetros e com os mesmos parâmetros sempre retorna ou sempre faz a mesma coisa. Se sempre faz a mesma coisa com os mesmos parâmetros, ela é função pura. Por exemplo, uma função que não é pura, ela utiliza coisas fora os parâmetros ou pode dar comportamentos diferentes com os mesmos parâmetros. Eu acho que só tem o Vitor na aula. Os outros ou não estão prestando atenção ou deixaram a câmera ligada e foram tomar banho. Tem uns 10 tomando banho aí com a câmera desligada. Beleza, eu quero que vocês digam, professor, entendi, pode seguir em frente, ou então, rapaz, que porra é essa? Explica isso daí de novo. Professor, eu não consigo sequer digitar, porque minha mão tá molhada. Ah, não posso digitar nem para dizer que estou entendendo. Eu prometo que eu estou tomando banho e prestando atenção. Essa galera que está apertando o K é com a escova de dente, com o cabo da escova de dente, para não ter o perigo de molhar o teclado. Segurar o cabo da escova de dente assim, só para segurar o K. Bora, seus miseráveis. Eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Que a gente vai de passo em passo. Aí depois a gente vai falar de objetos estáticos. Tá claro que o intervalo é utilizado pela classe tempo, mas não acessa diretamente os atributos da classe tempo. São funções impuras. Uma função impura é uma função que, por exemplo, hora, ela está modificando o atributo hora, que ele sequer está recebendo por parâmetro, entendeu? Uma função pura, ela só trabalha com os parâmetros, não trabalha com global, não trabalha com atributo, e sempre tem o mesmo comportamento. Por exemplo, uma função que utiliza um randômico, ela não é pura, porque ela vai ter um comportamento diferente dependendo do randômico. Uma função que acessa uma variável global é impura, porque ela está acessando uma variável que não está recebendo nos parâmetros. Entendeu? Então a função pura só trabalha com os parâmetros dela. Então bora lá. Tá claro que o set intervalo não mexe em nada, assim, não altera em nada diretamente do tempo. Beleza. Mas será que o local dela é para ser aqui fora? Se eu só utilizo ela dentro da classe tempo, o ideal é que ela esteja dentro do escopo da classe tempo. Será que tem uma forma de eu colocá-la dentro da classe tempo e dizer que ela não acessa diretamente os atributos? Sim. Eu faço isso declarando como estático. Então, uma função estática, eu vou colocar ela aqui, ó. Ela é uma função, ela está dentro da classe tempo, tá vendo? Mas ela não acessa diretamente os atributos. Ela só acessa os parâmetros. Ela é uma função estática. Diz Henrique.
Eu fico um pouco perdido assim com os locais assim, entendeu? De usar isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de deficiência com relação a isso. Tá, entendi. Mas é isso que a gente está explicando, o local. Não, não é privado do privado. Ela é uma função privada, porque ela só faz sentido para a classe tempo, mas ela é estática, para deixar explícito que ela não utiliza diretamente os atributos. Professor, se eu tenho uma função que não utiliza os atributos, é uma boa prática eu colocar ela como estática? Sim. O máximo que você puder restringir ou explicitar a restrição de acesso é bom. Porque quando você coloca isso estática, você já sabe de cara que ela não vai futricar em nenhum dos teus atributos. Não vai alterar nenhum dos teus atributos. Ela é uma lógica de código que está aqui por efeito de organização. Entendeu? Ela é uma lógica do código que está aqui por efeito de organização. Poderia estar fora? Poderia. Mas aí você estaria dando escopo, visibilidade para algo que você não quer que tenha escopo e visibilidade. Professor, como é que eu acesso um método estático? Eu posso colocar aqui diretamente, como eu estou dentro da mesma classe, só o nome do método, ou eu posso colocar da seguinte forma, ó, utilizando o operador de escopo. Tempo, set intervalo. Set intervalo não é do objeto. Set intervalo é uma função que está dentro da classe tempo. Está dentro da classe tempo. Eu boiei. O senhor tem outro exemplo de uma função estática? Tenho, bora fazer outros aqui. Então, ó, por exemplo, agora eu posso... Vou fazer aqui a função CPF. Tudo bem? E aí no CPF a gente vai poder testar várias coisas estáticas. Vocês já fizeram em FUP o código de validar um CPF? Ou não? Eu acho que o senhor explicou, mas eu não me lembro, não. Tá. Código de validação do CPF é um código bem chatinho, que vai pegar cada casinha do CPF e vai fazer uma conta usando cada casinha do CPF para verificar se aquela casinha, se aquele CPF é um número válido ou não válido. Então, vamos ver aqui se o... Deixa eu invocar os poderes do Copilot para ele validar um CPF para mim. Boolean validate CPF std vector de int vet include vector. Copilot, please, você sabe validar um CPF? Obrigado. Hora de trabalhar, Copilot. Isso daqui é isso daqui é um exercício lá de FUP, né? Se não me engano, deve ter lá no QX Code, alguma coisa assim. Então, o que você vai fazer vai passar por todos os dígitos, vai somar os dígitos, depois pega o 10º dígito, 11º dígito, vê se a soma módulo não sei o quê. Não é difícil, é só chato. Entendeu? Mas tá aqui a lógica de validação do CPF. Se você estivesse lidando com estivesse fazendo um código em FUP, essa lógica aqui seria suficiente. Você vai fazer uma função, olha, é uma função pura. Ela recebe sempre um parâmetro, só utiliza esse parâmetro e retorna sempre um booleano, para saber se isso daqui é válido ou não é válido. Simples assim. Professor, eu quero transformar essa carniça numa classe. Então vamos começar a pensar como é que isso daqui seria. Diz, filho. Professor, que marmota essa daí que o senhor começa a digitar o código, aí quando vai ver, já tá o código todinho, já praticamente resolvido. Isso daqui é a inteligência artificial do GitHub, né, que a gente chama de Copilot, né, o copiloto. Ele integra com o VS Code. Você vai aqui em extensões, aí coloca em extensões, coloca Copilot. Aí você
manda instalar, se inscreve lá no Copilot, e aí fica lá na fila de espera e depois eles te dão acesso. Para algumas pessoas é rápido, tipo o meu foi uns 3 dias, outras pessoas demoram mais. Se você interage muito com o GitHub, você recebe mais rápido. Se você interage menos, você é pescado lá aleatório, algumas pessoas é imediato, sucesso. Só que entendam que o copiloto, ele pode ser uma grande bênção ou uma grande maldição. Por quê? Porque a pior coisa que existe para um programador é você achar que uma coisa está certa e ela está errada. Por quê? Porque quando você tiver o bug, você não vai saber onde achar o erro, entendeu? Assim, é que nem aquele negócio que diz assim, o problema dos homens não é o que eles não sabem, é o que eles acham que sabem. Então, quando você pega um código e subentende que ele está certo, você não vai caçar o bug naquele código. Entendeu? E aí pode ser a pior maldição de todas. Agora, para algumas coisas mais básicas ou triviais, ou que você já fez, ou faz de forma repetida, às vezes basta você bater o olho e você sabe que aquilo dali está certo. Ou então, por exemplo, como o código que eu fiz lá, estava fazendo de fazer conversão. O Copilot me deu uma sugestão, na hora eu vi que estava errado, fiz o conserto, e aí pronto, fiz os testes e estava de boa. Então, assim, é aquela coisa. Ficar importando código que você não conhece pode ser a maior desgraça do mundo também. Ok? Por exemplo, para alguns casos, ele economiza um bocado de tempo. É para usar com sabedoria. É para usar com sabedoria. Não vai evitar que você... Agora, tem muita coisa legal que você não sabe, ou então sabe de um jeito, ele sugere de outro, aí você, que jeito estranho, legal, faz sentido, então é uma boa prática, então é mais legal do que o meu, então assim, é legal porque ele facilita você não ter que ir lá no Stack Overflow, caçar, descobrir, testar, então, na maioria das vezes ele vai fazer isso, ele vai lá no Stack Overflow, vai lá no GitHub, pega o código, te dá a sugestão, você verifica, testa, compara, analisa, e vai. Ok? Então vamos lá. O que é que esse código aqui vai fazer para mim? Ele vai pegar um vetor de números, std vector de int vet, e aí ele vai me dizer se esse CPF ele é válido ou ele não é válido. Então, por exemplo, std cout validate CPF vet e vai me dizer se esse daqui é válido ou não é válido. Então, deixa eu ver se esse daqui é um CPF válido. Beleza, ele disse que esse CPF com um monte de zeros é válido. Mas se eu colocar um bem aqui... Não, um aqui não é válido. 0, 0, 4, 2, 7, 1, 6, 7, 3, 22. Será que esse CPF é válido? Não, não é válido. 5. Será que esse daqui é válido? Não. 6. Ei, professor. Isso CPF é válido. Oi. Isso daí é para saber... Isso é para validar CPF ou para saber se os CPFs são válidos? Não. O número de CPF, ele é válido se ele passa numa forma matemática de validação. Isso serve, como é que funciona isso? Todo código de verificação, ele é um código com redundância, entendeu? Então, por exemplo, sabe aquele dígito da tua conta? Qual é a tua conta? 15, 27, dígito 7. 15, 23, dígito 9. Aquele 9, normalmente, é um dígito de validação para saber se você não digitou nada errado. Então, o que é que você vai fazer um cálculo? Você faz um cálculo de paridade, e aí a chance de você digitar errado diminui, porque você sempre tem um código validador. A mesma coisa é o teu CPF. Os últimos 2 números, 004, 271, 663, no caso aqui 22, são números de validação. Se você digitou seu CPF errado, ou se você digitou um CPF errado, ou CPF de alguém errado, ele já vai te dizer, opa, o código de paridade desse CPF, ele não tá
não está rodando. 004-271-663-21. Aqui ele está dizendo que isso daqui é um código válido. Entendeu? 23. Meia, 53, 23. Ó, não é um código válido. Então, isso aqui é só um cálculo que ele faz o cálculo da paridade. Sacou? Então, pronto. O nosso objetivo é transformar essa lógica em um objeto do tipo CPF. Ué, porque você não vai ficar andando com o vetor para cima e para baixo. Então, o que é que normalmente é um CPF? Uma classe CPF, ele é um texto, beleza? Então, eu não vou tratar esse texto como um vetor. Eu vou tratar esse texto como uma string, porque ele pode ter pontos, ele pode ter alguma coisa. Então, eu vou tratar isso aqui como um private string std string number. Ah, professor, mas eu gostaria de tratar o CPF como um número. A pessoa vai digitar um número, eu recebo um número. Então, você vai poder fazer de várias formas. Por exemplo, vamos pensar aqui como string, que ajuda a gente a pensar em público e privado. Número, string. Então, eu vou fazer a primeira coisa aqui, um método público, public, e aí eu vou pegar aqui um set number. Então, fiz aqui o construtor, beleza. Fiz aqui o construtor recebendo, vou fazer um método set também. Então, void set CPF, que vai receber um número, e vou fazer um método get. String get CPF. Então, até agora eu não fiz nada. Eu fiz só o get e o set. Beleza? Então, não fiz nada comparado com o meu validar. Eu fiz só uma string, número, o meu get e o meu set. Ok, primeira coisa. Será que eu tenho como colocar essa lógica aqui para dentro da minha classe? Porque se eu tenho uma classe CPF, faz sentido que a lógica de validação do CPF esteja dentro da classe. Sim ou não? Sim. Ok? Beleza. Será que a lógica de validação do CPF, ela deve ser privada ou pode ser pública? Para quem só quiser utilizar a lógica, mas não quiser utilizar o meu objeto CPF. Ué. Se a pessoa quer utilizar a lógica sem criar o meu objeto, ela poderia ser pública. Então, eu vou pegar esse cara aqui e colocar como dentro da classe. Como ela está aqui embaixo, ó, validate CPF. Como ela está aqui embaixo, eu estou colocando ela como público. Porque tudo que está embaixo do marcador é público. Para que eu possa dizer que ela não é do objeto, mas é da classe, ou seja, que ela é pura, eu posso colocar ela como o quê? Qual é a palavra-chave para eu dizer que ela é a função pura? Que não trabalha com os objetos, mas diretamente com a classe. Ela é estática. Então, já que ela está dentro do escopo do CPF, eu não preciso dizer que ela valida o CPF, eu vou colocar só validate. Como é que fica a utilização desse método agora que ele é um método estático da classe? Ao invés de eu colocar validate CPF, eu colocaria CPF, validate. E aí ele é utilizado da mesma forma. Eu passo o vetor para ela, porque ela não altera os atributos do objeto, porque ela nem o objeto conhece, ela nem sabe do objeto, ela não acessa o desse. Ela só está dentro do escopo da classe. Faz sentido nossa modificação aqui? Então, ao invés de achar uma função, validar CPF, que está solta no espaço, eu acesso o escopo da classe CPF e chamo o objeto de validação. E esse dois pontos me diz que ela está dentro do escopo do CPF. Mas eu não precisei criar um objeto CPF para chamar a validação. Aí, professor, e se eu quisesse
criar um objeto CPF. Vou criar um objeto. Eu queria fazer assim, ó. Eu acho que o bonito é eu fazer assim, ó. CPF, meu CPF. CPF, meu CPF vai ser assim, um string. E aí eu quero saber se o meu CPF é válido. Ó, eu quero saber se o meu CPF é válido. Ó, outra forma de utilizar. Aqui eu estou utilizando o meu código como uma função estática. Ela não está interagindo com o objeto. Agora eu estou utilizando como um objeto. Eu criei um objeto, o meu objeto guarda uma informação e agora eu estou chamando um método desse objeto. E eu vou colocar aqui até os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 09. Eu quero saber se esse objeto é válido. Ok? Ó, outra forma de utilizar. Aqui eu estou pensando enquanto função, aqui eu estou pensando enquanto orientação a objeto. Tem uma forma melhor? Não, são formas diferentes. Nesse problema, as duas são igualmente boas. Professor, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar o outro? Se você já tem a tua informação e quer só saber o resultado, você pode utilizar isso daqui. Se você quer ter um objeto CPF para passar por parâmetro, para mandar para cima, para mandar para baixo, para retornar, então o ideal é que você utilize uma classe, um objeto. Porque aí você pode utilizar essa informação para trafegar de um lado para o outro. Sucesso? Bora lá. Vamos criar esse método é válido. Então, o meu método é válido. Bool is valid. Ele não pode ser estático, porque ele vai estar acessando um atributo, né? E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transformar essa string em um vetor de inteiros, e aí eu vou jogar o meu vetor de inteiros aqui para o método validar, para pegar o resultado. Eu tenho que transformar a string no vetor de inteiros. Ué, isso por si só não é um método? É. Então, eu vou criar um método para isso. Então, eu vou criar um método aqui, ó, que recebe um string e retorna um vetor de inteiros. Vou chamar isso daqui de filtrar string. Filter. Recebe um std string number. Ó, vou receber um número e eu vou retornar um vetor. Ok? E aí agora eu vou ter que tirar os pontos, vou ter que tirar as vírgulas. Legal. Então, vamos lá. Vou ter que percorrer todos... Vou chamar isso aqui de CPF. Olha que interessante, ó. A minha filtragem, ela não está acessando nenhum atributo. O Copilot já fez para mim, ó. Se o meu CPF é diferente de ponto e o meu CPF é diferente de barrinha, eu só fiz a inserção do número dentro do vetor. Então, olha o que é que eu estou fazendo aqui, ó. Para todos... Prefiro assim. Para cada caractere no CPF, se o meu caractere é diferente de ponto e o meu caractere é diferente de tracinho, eu vou colocar esse caractere dentro do vetor de números. E aí no final eu tenho só os números. Tem como comparar tipos no C++? Tem. O que a gente está fazendo aqui é uma conversão entre tipos. E essa conversão aqui tem que ser manual, porque você está convertendo de char ASCII para inteiro valor. E a forma mais fácil de fazer isso no C, cada linguagem você vai ter um jeito, né? É utilizar o valor ASCII. Então, como é que eu faço para transformar o char 2 no número 2? Você faz assim, ó. Você faz 2 menos 0. Ou seja, qual a distância entre o caractere 2 do caractere 0? Isso daqui vai te dar o número. Quanto é 0 menos 0? Vai ser 0. Quanto é 1 ASCII menos 0? Isso aqui vai te dar 1. Por quê? Porque no código ASCII você vai ter o
0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o valor do ASCII 1? Sei lá, 50, 70, 80, não interessa. O que interessa é que o 1 é uma posição depois do 0 no ASCII. Então, se eu subtrair 1 menos 0, vai me dar 1. Então, se eu fizer uma lista e fizer o caractere menos o 0, isso daqui eu vou estar convertendo de ASCII para inteiro. Char para int. Caractere 0 para inteiro 0. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, o que é que bora lá, o que é que esse código está fazendo? Esse código está pegando um CPF que pode estar escrito como 004.123.143.59 e ele está gerando o seguinte vetor. Ele está gerando o vetor 0, 0, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 9. Então, o que esse código está fazendo é isso. Pegando a tua string, que pode ter pontos, e a primeira coisa que ele vai fazer é excluir os pontos. Os pontos e os tracinhos. E a segunda coisa que ele vai fazer é criar um número. É transformar de caractere para inteiro. São as duas coisas que ele faz. Pronto. Aí a segunda coisa que a gente pode pensar é, ei, esse método não está acessando diretamente nenhum atributo. Posso colocar como estático? Deve. Deve por quê? Porque ele não está acessando nenhum atributo. Então você consegue explicitar que ele é apenas uma lógica, uma função que realiza uma lógica. Professor, e se eu não quiser? Se eu quiser que ele acesse o CPF, aí você não pode colocar como estático. Você não bota como estático, e aí você coloca, por exemplo, que ele vai estar acessando o teu objeto CPF. Tem certo, tem errado? Não, tem não. Ó, agora eu estou estou acessando o atributo. Percebe a diferença agora? Aqui eu estou acessando o atributo, o number do CPF, e estou percorrendo ele. Daquela outra forma eu estava recebendo. O que é o melhor? Não faz diferença. Não faz diferença. Quando eu posso, eu separo a lógica do acesso aos atributos. Então, eu faria nesse caso assim. Ok? Essa função, ela não faz muito sentido ser uma função externa. Eu não vou colocar essa função para ser utilizada por outras pessoas, né? É a função minha que eu estou utilizando para transformar um string com pontos em um vetor. Então, essa função eu vou colocar como uma função privada. Então, eu vou tirar ela daqui e vou colocar como uma função private. Então, vocês percebam que o que a gente está fazendo aqui é pensando a forma de organizar código. Tem outras abordagens que você poderia ter? Também. E se por acaso, ao invés de guardar uma string, eu sempre guardasse o vetor? Tudo bem, eu posso até receber a string, mas internamente eu guardo como vetor. Sucesso? Você recebe a string, faz o teu método de conversão e guarda como vetor. Pode colocar aqui um método de validação para ver se o cara digitou alguma coisa errada, ou ele digitou algo que não deveria ser ponto, ou colocou caractere faltando, e você começa a incrementar pouco a pouco.
Vamos deixar do jeito que está, guardando como string. Aí eu tenho um método aqui que consegue transformar de string para vetor. O que é que eu vou fazer agora? Para saber se é válido, basta eu retornar o quê? Ó, eu tenho um método que usa o validate, então eu vou fazer CPF validate. O que é que eu vou validar? CPF filter do número. Então eu tenho um número, faço a filtragem dele para transformar no vetor, mando validar, retorno o resultado da validação. Agora eu tenho um método que é capaz de fazer validação. Professor, e se eu quisesse fazer um validate também para receber diretamente a string? Agora que a gente já tem os métodos prontos, é trivial, né? Ué, vou fazer um static bool aqui, validate, que recebe uma string diretamente. String CPF. Pronto, é só passar agora o teu validate de filter de CPF. E aí agora, né, você poderia chamar diretamente o validate daqui, né? Não precisaria nem filtrar. Então, olha como aqui está ficando prático. Você pode tanto validar assim, chamando diretamente do CPF e passando o vetor de números, ou você poderia validar passando a string. Se você chamar o validate passando a string, ele vai invocar esse validate que usa string. Se você invoca o validate passando o vetor de números, ele vai invocar o validate passando o vetor de números. Se você criar o objeto, aí você pode invocar o validate a partir do objeto, o isValid, né? Faz sentido, meu povo? Professor, eu não estou entendendo por que é para fazer isso. É para fazer isso para você tentar organizar o teu código. O objetivo do programador é colocar os métodos, os atributos, os nomes, os códigos em um local que o outro programador que vem no futuro mexer no teu código entenda. Porque se você começa a colocar qualquer coisa em qualquer lugar com qualquer nome, o teu código se torna ilegível e imantível. Então, daqui a pouco, se, por exemplo, você tiver que alterar alguma coisa, beleza, eu sei onde é que está cada coisa, tudo faz sentido aqui. Beleza? Void, get, eu consigo encontrar cada elemento. Ok, ó, o meu filter está aqui dentro, ele é estático, tudo faz sentido aqui. Pode ter o mesmo, os métodos podem ter o mesmo nome, contanto que mude os parâmetros. Isso aqui a gente chama de sobrecarga de método. Então, os métodos podem ter o mesmo nome, desde que mude a assinatura dos parâmetros. Por exemplo, se você tiver um outro método validate, static bool validate, que recebe std, string, só números, aí não pode. Mas, professor, esse daqui é o CPF e esse daqui é o só números. Ok, mas os dois são string, então o compilador, quando receber um string, não vai saber qual dos dois invocar. Entendi. Então beleza. E se eu disser que um deles recebe o CPF e retorna bool, e o outro recebe o CPF e retorna int, pode? Não, não pode. Porque isso aqui é retorno. Na hora que ele receber uma string, como é que ele vai saber qual dos dois que chama? Aí ele não vai saber. Um pode ser estático e outro não, tudo bem, porque um é do escopo da classe e outro do escopo do objeto. Mas eu creio que vai dar conflito em algum lugar. Entendeu? Porque de dentro da... Deixa eu testar. Não, ele vai dizer que já existe. Não, ele aceita. Um deles vai ser acessado diretamente através da classe, por exemplo, aqui, através do validate da classe, e o outro vai ser acessado através do objeto. Meu CPF.validate.
Esse é o do objeto e esse é o da classe. Os dois têm a mesma assinatura, mas eles são acessados, encontrados a partir de caminhos diferentes. Esse é através da classe, porque é estático, esse é através do objeto. Mas normalmente você não precisa disso, tá? A mesma coisa vale para construtores. Você pode fazer construtores com parâmetros diferentes, desde que a assinatura dos parâmetros seja diferente. Isso é sobrecarga de método, né? Sobrecarga de método, né? Overload, né? Sobrecarga de método. Ok? Então vamos lá ver o que é que a gente viu. A gente viu que a gente pode colocar métodos como estáticos se eles empacotam uma lógica que não interage com os atributos. Por exemplo, normalmente como uma função pura, ele só altera ou só utiliza os parâmetros que ele recebe para poder fazer o cálculo. Isso, às vezes, pode ser público, quando eu quero que o programador tenha acesso, como, por exemplo, no caso do meu CPF Validate, ou pode ser privado, como, por exemplo, no caso do meu código de filtragem, que não faz sentido eu expor, né, porque é a minha conversão entre strings para inteiros. Eu não quero que ninguém use isso, ok? Uma outra coisinha me falta para a aula de hoje, que é a definição de quais métodos são constantes. A gente já viu o tipo const. Então, por exemplo, se eu disser que esse CPF aqui, tá vendo o meu CPF? Ele é const. Eu estou dizendo que o meu CPF não deve poder ser modificado. Eu criei um objeto e eu não quero modificá-lo. Aí ele está reclamando, ei, eu não consigo nem testar se a porcaria é válida. Na hora que eu criei que esse cara é constante, eu não consigo chamar nem o é válido. E é porque o é válido não modifica nada no CPF. É porque quando você cria os teus métodos, você tem que dizer para eles, para o teu compilador, quais métodos alteram e quais métodos não alteram os atributos. Por exemplo, se você tentar fazer aqui um stdcout meu CPF.getCPF, ele não vai deixar. Ele vai dizer, ei, o teu CPF é constante. Você não pode alterar. Aí você tem que dizer, o método getCPF não altera o CPF. Aí aqui, depois de fechar os parênteses, você diz que ele não altera o CPF. Ei, o método é válido, também não altera o CPF. Não altera nenhum dos atributos. Então, esse daqui e esse daqui podem ser utilizados sem alterar o objeto. setCPF não. setCPF altera o objeto, então você não consegue utilizá-lo. Ok. Métodos estáticos não fazem sentido ser const ou não const, porque eles não têm acesso ao objeto. Então, é sem sentido eu dizer que ele é ou não é constante. Por definição, se ele é estático, ele não acessa nenhum atributo. A partir de agora, eu consigo imprimir o CPF no cout e consigo verificar se ele é válido ou não, porque eu disse que esse meu CPF ele é const, não pode ser alterado, e esses dois métodos são do tipo const. Se eu, por acaso, tentar dar um set, meu CPF.setCPF, aí ele vai dizer, epa, você não consegue dar um setCPF, porque olha o erro, pode acontecer. O qualificador de tipo não é compatível. O setCPF não é constante. E o objeto é do tipo constante. Então, você não consegue alterar. Professor, então, sempre teve esse const e eu nunca vi? Por exemplo, se você cria um vector ou faz qualquer coisa, por exemplo, criar um vector aqui. std vector de int vet 1, 2, 3. Se você pedir o size de um vet, você vai ver, o size de um vet retorna o tamanho do vet e ele é do tipo, olha aqui, const, ele não altera o vet. Se você pedir o final do vetor, um back, né? Quem é o último elemento do meu vetor?
O teu back retorna o último elemento. É porque tem duas sobrecargas do back. A sobrecarga constante e a sobrecarga não constante. Mas, por exemplo, você pode dizer que o teu vector ele é const. E aí o teu back ele vai ser também um constante. Tá vendo? Você consegue acessar o último elemento, só que o teu último elemento não pode ser alterado. Só que se você tentar dar um pushback nesse teu vector aqui, pushback ele vai alterar a estrutura do vector. Então ele não vai te deixar fazer isso. Vou tentar inserir o 4 no final do vetor, ele vai dizer, opa, filho de Deus. Não funciona, não tem nenhuma instância que permita a atribuição num objeto constante. Você não tem nenhum método que você consiga inserir um último elemento numa coisa que você não pode modificar. Tá claro, pessoal, a diferença de um const para um não const? Então, se você utiliza o const, você vai ter que definir quais são os métodos que alteram os atributos e quais os métodos que não alteram os atributos. Oh, vocês são, de certa forma, privilegiados, que a outra turma não saiba disso. Mas como a aula de vocês, normalmente depois da outra aula, tudo que eu tive dificuldade para ensinar lá, eu já conserto e faço uma aula melhor para vocês. Então, de certa forma, é injusto. Eu tenho que inverter de vez em quando e deixar vocês uma aula à frente para que eu não fique cometendo, para que eu cometa os erros com vocês e chegue lá para dar aula certinha. Beleza? Então, a gente falou de público-privado, falou de método estático, falou de const, falou de gets e sets, deu os exemplos de get e set. Agora a gente vai para o último pedacinho da aula, que inclusive eu não consegui fazer com a outra turma, porque eu acabei pegando exemplos ruins aqui de público e privado, mas eu faço com vocês, gravo e mando para lá. Tudo bem? Bora para a próxima parte. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. É a questão de acesso. Code carro.cpp. Tá. Então, o que foi que a gente já fez? Vocês lembram que vocês fizeram a motoquinha, não foi? Então, na motoquinha, você tinha uma pessoa, colocava a pessoa dentro da motoquinha. Então, agora eu já vou fazer com classe. Tudo bem? Então, eu tenho o nome e a idade. Eu tenho o construtor de pessoa, passando o nome e idade. E eu tenho o getNome e o getIdade. Esse formato aqui, normalmente ele envolve definir os métodos fora da classe. Normalmente eu não faço para economizar espaço em tela e deixar a explicação mais straightforward, né? mais fluida. Mas, por exemplo, eu poderia, depois de definir os métodos, criá-los em um outro lugar, que, por exemplo, poderia ser até fora da biblioteca, lá no .cpp. E aí eu diria a seguinte coisa. Eu diria que a pessoa tem o construtor de pessoa. Ó, o construtor pessoa da classe pessoa é esse daqui. Os parâmetros são esses e o código é esse. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso fora da classe. A mesma coisa eu posso fazer para o getNome e para o getIdade. Então, normalmente, esse código que está bem aqui fica no pessoa.hpp no cabeçalho. E esse bloco aqui fica no pessoa.cpp. Entendeu? Quando a gente divide as duas coisas. Então, essa daqui é a definição, essa daqui é a declaração. Só que acaba ficando poluído pra caramba, assim, né? Fica muito código que acaba não dizendo quase nada. Então, normalmente, eu deixo as coisas juntinhas. E aí eu deixo para vocês separarem. Então, por exemplo, aqui a pessoa, eu vou inicializar nome e idade para dar o getNome. Eu vou retornar o nome e dar o getIdade, eu vou retornar a idade. Não façam isso, tá bom? Assim, de colocar tudo na mesma linha. Eu estou colocando tudo na mesma linha aqui,
só para economizar espaço em tela e eu conseguir deixar o código todo visível para vocês. Mas não fiquem comendo a indentação, ok? De forma preguiçosa. Combinado? Tá claro isso daí, meu povo? Não fiquem comendo indentação para enxugar espaço. Estou fazendo isso porque eu quero que fique tudo visível para vocês. Tá? Então, inclusive, eu não vou fazer gets e sets, porque aqui no Pessoa não é necessário. Eu não vou fazer nenhuma lógica aqui de controle. Eu vou deixar o acesso totalmente público. Tanto que eu vou colocar até um struct aqui. O que importa para a gente agora é entender o tempo de vida das entidades. Esse é o meu objetivo, só entender o tempo de vida. Ok, então eu fiz o construtor de pessoa, e aqui eu vou colocar que a pessoa está sendo criada. Nome. Nascendo. E aqui eu vou criar o destrutor. Nome morrendo. Obrigado, Copilot. Ele já entende todos meus códigos? Não, nem perigo. Já de cabeça para baixo, 10 mil anos de caçar bug. A melhor forma de não bugar é você utilizar todas as boas práticas que você conhecer, porque aí a chance de dar errado é menor. Por exemplo, uma que às vezes eu ignoro seria essa daqui. Sempre inicializar as variáveis. Então, sempre inicialize as variáveis. Ó. Sempre nos construtores, coloque valores default. Então, se por acaso o nome não passar nada, vai ser vazio. E se por acaso a idade não passar nada, vai ser 0. E nos valores que você não inicializar, você pode inicializar aqui. Né? Vazio. 0. Ih, meu povo, peraí que minha esposa chegou. Deixa eu só avisar para ela que eu ainda estou na aula. Não, Voltando aqui, galera. Ok, então estou criando uma pessoa. Vamos... Oi, voltei. Bora aqui. Vamos lembrar da questão da organização dos dados em memória. Tá? Então, quando você cria um bloco de memória, então int x recebe 0, std, string, nome, banana. Tá. Esses blocos de memória que são criados aqui, ou dentro das funções, ou em qualquer lugar, a gente diz que é memória estática, ou memória de escopo. Ou, como é o nome, né, como é o nome que a gente normalmente usa, é memória na stack. Ok, Vitor. Memória na stack. Então, o que é isso? Toda vez que você entra dentro de um bloco, dentro de um escopo, você cria a memória daquele escopo. Quando você sai do escopo, você destrói a memória daquele escopo. Então, a gente viu lá nos construtores como é que funciona aqui. O X vai ser criado, a pessoa vai ser criada. A pessoa vai ser destruída, porque eu saí do escopo que eu criei. O nome vai ser criado, o nome vai ser destruído. Se eu tivesse assim, se 4 for menor, seria o seguinte, o X vai ser criado, a pessoa vai ser criado, X vai ser incrementado, entrei dentro de um novo escopo, o nome vai ser criado, saí do escopo, o nome foi destruído, saí do escopo, a pessoa foi destruída, saí da main, a main foi destruída. Ok? Então, o que acontece se eu fizer isso daqui? Por exemplo, criei o X, criei um ponteiro. Aí, bem aqui, eu crio um Y. E aí eu faço, o meu ponteiro recebeu o endereço de Y. Se bem aqui eu mandar imprimir std cout
P, std, cout, endereço de P. Essas duas linhas de código aqui, elas vão funcionar direitinho? Vamos entender o que está acontecendo, tá? Você criou alguém... Tudo bem. Você criou uma variável capaz de guardar um endereço de memória. Você criou um inteiro. Você criou um inteiro que foi um bloco de memória. Um bloco de memória foi alocado para você para guardar aqui o teu Y. Você fez o teu P a guardar o endereço desse bloco de memória. Se o teu escopo tivesse acabando bem aqui, perfeito, não tinha problema nenhum. O problema é que esse bloco de memória que estava reservado para você foi devolvido na hora que acabou o escopo. O bloco de memória foi devolvido, mas você ainda sabe onde ele estava. O P ainda guarda o endereço do bloco de memória. Então você poderia imaginar que se o endereço de memória era o endereço 500, posição de memória 500, o P ainda sabe que o valor de P é 500. O P ainda sabe onde era o bloco de memória que tinha sido alocado para você. Se você mandar imprimir o endereço de P, isso daqui sempre vai funcionar. E vai imprimir o quê? 500, porque o valor de P é 500, porque P guarda o endereço. Ok? Se você mandar imprimir o que é que tem no 500, isso daqui vai ser indeterminado. Aqui dentro tinha o valor 5. Aqui dentro tinha o valor 5. Mas na hora que você sai do escopo e devolve o bloco de memória, esse bloco de memória não está mais na sua posse. Ele pode estar sendo utilizado para guardar outra coisa, para guardar outra informação, para guardar outra coisa do processo. Então aqui pode ter sido sobrescrito com um lixo qualquer, porque esse bloco não está mais reservado para você. Esse P começou com lixo, bem aqui, tá? Então, se eu fizer assim, ele vai começar com NuPTR. O P começou com lixo, mas bem aqui eu coloquei ele para ser 500. Se eu quiser inicializar explicitamente no PTR. Tá? Então, quando você chega bem aqui, o P ainda aponta para 500, mas como 500 foi devolvido, o sistema operacional pode ter escrito outra coisa lá. Mas mandar escrever o que tem aqui, na pior das hipóteses, vai te retornar lixo, um lixo inesperado. O problema chega bem aqui. Bem aqui você está dizendo que na posição 500, coloque o 8. E aí que entra o problema. Qual é o problema? Se a posição 500 não está sendo utilizada por nada importante, colocar o 8 lá não vai dar problema nenhum no teu projeto. Se a posição 500 agora está sendo utilizado para alguma área crítica, se eu jogo o 8 lá e o 8 vai explodir teu código. Então essa linha vai fazer com que ora funcione, ora não funcione. Quando você manda imprimir o valor de P, ele vai continuar dizendo que o P aponta para o 500. Mas quando você manda imprimir o que tem lá no 500, você não sabe, porque você está escrevendo numa coisa que você não está mais controlando, não é mais reservado para você.
Tá claro isso? Então a gente tem um problema. O problema é como é que eu faço para criar um bloco de memória que eu possa enviar para fora do escopo que continue existindo. Esse é o meu problema. Então, como é que eu poderia resolver esse problema? Uma das primeiras soluções seria que o Y, esse bloco que eu estou criando, não seria estático, não seria criado na stack. Eu poderia fazer com que Y fosse criado na heap. E eu crio alguma coisa na heap quando eu coloco o new. Agora eu estou criando um bloco de memória na heap, eu sei que é na heap porque eu estou colocando o new, e agora esse bloco de memória vai ficar comigo até eu deletá-lo. Ele não está preso no escopo, porque ele está criado na heap. Ainda, por exemplo, no nosso exemplo, ainda é o bloco de memória 500. Só que agora, quando eu saio do escopo, o bloco continua sendo meu. Por quê? Porque ele não foi criado de forma estática, ele foi criado de forma dinâmica. Então, isso daqui é criado na heap. Professor, por que heap? Porque eu estou usando o new. Ou o malloc. Esse bloco de memória só vai ser devolvido quando eu devolvê-lo explicitamente através do delete. Então, agora, explicitamente, eu estou dizendo que eu não preciso mais desse bloco, eu não preciso mais do 500. Então, o ideal é dizer que eu não preciso mais do 500 e, por favor, P, esqueça do número 500. Duas coisas distintas, tá? Aqui eu estou dizendo, sistema operacional, eu não preciso mais do bloco 500 e P, esqueça o valor 500, ele não mais te pertence. Qual é o problema que a gente cai agora? O problema é que nem sempre é fácil definir de quem é a posse desse bloco de memória. Por exemplo, esse bloco de memória, quem é que vai dar o delete dele? Então, em C, a gente tem um conjunto de regras para facilitar, porque você não tem destrutores. Então, você tem que fazer de forma explícita o ponto de criação e o ponto de destruição de cada coisa que você cria via heap. Então, normalmente você vai ter códigos como char create, que te retorna um char asterisco, e você vai ter estou falando em C, tá? Char destroy, que recebe um char asterisco. Então, normalmente você vai encontrar em C esses tipos de pares. Tudo que é utilizado dinamicamente vai ter que ter um método de criação e um método de destruição, que seria o equivalente ao construtor e o destrutor, só que utilizando a alocação dinâmica. E vão ter regras para o ponto de inserir e o ponto de devolver essa memória, para que os programadores encontrem onde é que estão as coisas no código, para não ter vazamento de memória. Isso não é tão fácil. Em C++, a gente tem uma coisa que se chama gerenciadores de memória, que são os ponteiros inteligentes. E aí eu vou ter que fazer um vídeo só sobre os ponteiros inteligentes, e aí eu mando para vocês, porque já deu aula de hoje. E pelo menos eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. Beleza, pessoal? Tá claro a questão da heap e da stack e como é que elas funcionam? Então, na heap eu crio um bloco de memória que persiste e eu posso utilizá-lo fora do escopo em que ele foi criado. E aí ele fica lá criado indefinidamente. Então, por exemplo, se eu criasse uma pessoa, aqui na heap, essa mesma pessoa só seria construída uma vez e ele poderia ser utilizado em vários outros pontos. Diz, Vitor. Se você não der um delete, quando o teu programa finalizar, toda a memória que foi alocada é devolvida. Mas isso não é uma boa prática. A boa prática é você deletar explicitamente tudo que você alocou. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não vou dar o delete. Tá vendo? E aí eu vou rodar o meu carro passando num
no analisador de memória. G++, carro.cpp menos O carro. Estou compilando aqui o carro. Esqueci só de fechar o bloco. Beleza, criei o carro. E aí eu vou passar agora o valgrind ponto barra carro. Quero que ele rode o código do carro. E aí ele vai me dizer bem aqui que eu tive vazamento de memória, pedi 4 blocos e 4 blocos foram perdidos. Não, perdão, 4 bytes em um bloco. Pedi um bloco com 4 bytes e esse bloco de 4 bytes foi perdido. Ele não foi devolvido. E aí, o que são os grandes problemas desse negócio? Quando você, por exemplo, está dentro de um laço, ou está dentro de uma recursão, ou está dentro de qualquer coisa, que está chamando memória e não está devolvendo. E aí ele vai aumentando, e aí você daqui a pouco vê que teu processo está com 3 GB de memória. Que diabo é isso? Eu lembro de um programa de um aluno de FUP, que era um programa muito legal, mas que o aluno só conseguia jogar por... Era um joguinho, né? Só conseguia jogar por 3 minutos. Professor, meu programa só funciona 3 minutos. Eu perguntei por quê? Ele disse, não sei. Só funciona 3 minutos e depois fecha do nada. Aí eu abri o gerenciador de processos e abri o programa. Aí a memória. Aí, com o tempo, a memória acabava e o programa fechava. É vazamento de memória. Pedi e nunca devolvia e deu nisso. Valeu, pessoal. Aí eu faço o projetozinho eu faço a aula sobre gerenciadores de memória, e aí eu também passo o projeto da semana quando eu fizer a aula. Um cheiro, um beijo, um caranguejo. Muito obrigado pela participação.